Bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de cumprimentar especialmente toda a direção da AJAP, todos os corpos sociais da AJAP, toda a direção do SEJA e dizer-lhes o prazer que nós temos em estar aqui todos reunidos convosco para debater e refletir sobre uma matéria tão importante como é o desenvolvimento rural. É também com muito apreço que vemos a sala cheia de jovens agricultores, de pessoas que se preocupam com esta temática e que, acima de tudo, querem dar um contributo para que não só o nosso país, mas a União Europeia e todo o seu território possa naturalmente criar cada vez mais melhores condições para que as zonas desertas deixem de o ser e para que o mundo rural não seja um deserto, mas sim sempre algo que nós vemos com muito apreço, porque gostamos da paisagem e temos lá pessoas que não só produzem bens alimentares, mas acima de tudo cuidam da paisagem rural e dão-nos o cuidado de manter algo que podia ser deserto e que vai continuar a ser habitado. De manhã, ou no início da manhã, falou-se essencialmente do conceito do jovem empresário rural e falou-se de uma dimensão mais nacional, no sentido de alguma maneira, se perceber se há ou não necessidade para promover o preenchimento dos espaços rurais com pessoas, de promover a criação de um novo estatuto que seria o jovem empresário rural. Nós temos um estatuto que todos nós conhecemos, que é um estatuto perfeitamente concretizado, até com uma dimensão jurídica dentro daquilo que é a PAC, dentro daquilo que é a União Europeia, que é o jovem agricultor, e a questão que se coloca é se também teríamos ou não necessidade de definir juridicamente um novo estatuto, um novo conceito, que seria o jovem empresário rural, e a partir daí também ele ter uma dimensão de benefícios, de apoios, tal qual como recebe o jovem empresário, o jovem agricultor. Nesse sentido, eu iria apresentar primeiro a mesa, porque nós pretendíamos que esta reflexão fosse uma reflexão muito partilhada, designadamente entre os diversos atores aqui presentes na mesa. À minha direita tenho o Dr. Nuno Melo, que todos nós conhecemos suficientemente bem, que é, nesta altura, como sabem, deputado do Parlamento Europeu, é chefe da delegação portuguesa do CDS-PP pelo grupo do PPE, desde 14 de julho de 2009, é licenciado em Direito, membro também efetivo da Comissão das Liberdades Cívicas, Justiças e Assuntos Internos, vice-presidente eleito na delegação para as relações com os países do Mercosul e tem depois toda uma atividade que está descrita nos livrinhos que nós distribuímos e que eu me dispenso de ler. À direita do Dr. Nuno Melo está a doutora Gabriela Ventura, que também é licenciada em Direito, é consultora do Banco Mundial e que todos nós a conhecemos muito por ser uma especialista na gestão de programas comunitários. É atualmente, como sabem, a detentora da chave do cofre, a gestora do Proder. À direita da doutora Gabriela, já não temos nenhum licenciado em Direito, mas um licenciado em Economia e mestre e doutor em Economia Agrária pela Universidade de Reading. O Dr. Arlindo Cunha, como sabem, foi Ministro da Agricultura de Portugal durante muitos anos e foi também um destacado deputado do Parlamento Europeu. E é uma pessoa que constantemente pensa não só a agricultura, mas também o mundo rural. Depois, à minha esquerda, tenho aqui o engenheiro José Manuel Sousa Uva, também conhecidíssimo diretor dos aspectos horizontais do desenvolvimento rural. Portanto, estamos a falar da Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, cargo muito importante que ocupa dentro da União Europeia e que, portanto, de alguma maneira, este nosso amigo engenheiro é uma das pessoas mais habilitadas, não só em Portugal, mas do espaço da União Europeia, para falar de desenvolvimento rural. Depois, à esquerda do engenheiro Sousa Uva, temos aqui o nosso amigo Joris Beck, que é um amigo holandês de longa data, que é presidente do Conselho Europeu dos Jovens Agricultores, do SEJA, ou do SEJA, como dizemos em francês,
e que é também um agricultor muito interessado no desenvolvimento rural. É também licenciado em Engenharia e, portanto, nós esperamos que este painel sirva não só de uma reflexão, mas, acima de tudo, de um encontrar de soluções para todos nós melhorarmos, promovermos o desenvolvimento rural que desejamos para o nosso território. Começando assim e dando uma dimensão europeia a este debate, eu iria pedir ao Dr. Nuno Melo que nos falasse um bocadinho daquilo que é, na perspectiva dele, a necessidade de se promoverem medidas de verdadeiro desenvolvimento rural dentro do território da União Europeia, que é, como sabem, um grande território, mas composto por pequenos e muito diversos territórios. Sr. Doutor, faz favor. Muito obrigado. Cumprimentar a mesa em primeiro lugar e todos, enfim, os agricultores mais jovens e menos jovens que tiveram a amabilidade enfim, espero que o interesse de nos ouvir. Eu gostava apenas de fazer uma reflexão, que é mais ou menos sumária, de questões relacionadas com os jovens agricultores, mas num quadro comparativo europeu. Enfim, eu não tenho a pretensão de trazer aqui especificações técnicas, que de resto os outros intervenientes neste debate trarão com muito mais minúcia, mas há uma constatação que eu diria que é quase macroagrícola, que conseguimos perceber de um quadro comparativo europeu que eu devo dizer me preocupa, e preocupa pela forma como Portugal é tratado diferentemente numa União a 27, onde é suposto que nessa União a 27, enfim, a equidade, que eu tenho como um conceito mais ou menos absoluto, mas que é tratada de forma particularmente relativa na União Europeia, seja uma realidade. Enfim, eu acho que, e sei que, um português não é nem mais nem menos europeu do que um inglês, um francês ou um alemão. Mas tenho dito muitas vezes como um dos grandes problemas da Europa, onde vivemos hoje, está na falta de um pensamento estratégico europeu. Muitas vezes pensa-se a União Europeia como comparação daquilo que são os Estados Unidos da Europa. Mas, na verdade, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos da América, e apesar de um discurso que hoje vai sendo no sentido do aprofundamento do federalismo, o que temos na Europa são interesses estratégicos soberanos de países que depois decidem a 27 e onde aqueles que têm menos peso acabam necessariamente por ser prejudicados. E diria talvez que a agricultura é um exemplo paradigmático disso mesmo, porque eu não considero aceitável que um agricultor português, exatamente nas mesmas circunstâncias que um agricultor francês, italiano ou grego, seja tratado diferentemente. Porque isso, na verdade, traduz exatamente o contrário do projeto europeu, que assenta nos pilares da coesão e nos pilares da solidariedade. Ora, se a União Europeia assenta nos pilares da coesão e da solidariedade, qualquer justificação que, do ponto de vista racional, me queiram trazer para justificar que, do ponto de vista das ajudas comunitárias, a Grécia seja o país onde, em todos os critérios, mais se recebe, e Portugal esteja, salvo erro, em antepenúltimo lugar, enfim, não há nenhum argumento lógico ou razoável que me consigam atribuir, a não ser na prevalência desses interesses estratégicos soberanos, nacionais, que a 27 prevalecem sobre o interesse estratégico europeu. E isso reflete-se também na agricultura de quem, sendo jovem, quer optar por esta atividade tão importante, que em Portugal demonstra uma desmotivação quando comparada esta atividade com os outros países da Europa. E é bom que se tenha isso presente, e os números normalmente não enganam. Ao nível europeu há, em média, um agricultor com menos de 35 anos por cada 9 com mais de 55 anos. Esta é a média. Um agricultor com menos de 35 anos por cada 9 com mais de 55 anos. O que é que acontece em Portugal? Temos um agricultor com menos de 35 anos por 20 com mais de 55 anos. E eu diria que os portugueses não são propriamente menos capazes, nem têm menos noção do interesse estratégico da agricultura relativamente a qualquer cidadão de outro país da União Europeia, e quem diz os portugueses diz, na sua realidade específica, os jovens. Não é verdade? O que indicia necessariamente é que é mais difícil ser-se jovem agricultor em Portugal do que é noutros países da União Europeia. E é, porventura, a dois níveis. O primeiro é porque, se, do ponto de vista do apoio comunitário, um país, Portugal,
necessariamente tem muito menos apoio do que outros países da União Europeia, do que a esmagadora maioria dos outros países da União Europeia. Isso reflete-se também na agricultura de quem, sendo jovem, se quer dedicar a esta atividade. E dizer, por contraponto, porque me parece que o exemplo não é relevante, que a média de outros países indicia exatamente o contrário. Dizer que países como a Polónia, a Áustria e a Alemanha, nestes países a média é de um jovem agricultor por cada 3 com mais de 55 anos. Portanto, vejamos, numa realidade a 27, e neste quadro comparativo, como tudo é bem diferente. Média europeia, um agricultor com menos de 35 anos por cada 9 com mais de 55 anos. Portugal, enfim, infelizmente a par de outros países como a Espanha e a Itália, um agricultor por cada 20, e há alguns países com casos destes 3 que referi, Polónia, Áustria e Alemanha, de um jovem agricultor por cada 3 com mais de 55 anos. Mas mesmo assim, no plano europeu, há uma média que mostra o abandono da agricultura, o que é tanto mais estranho quando, na construção europeia, o sustento alimentar e a capacidade, na sequência de 2 grandes guerras, principalmente a segunda, encontrarmos reservas que permitissem internamente resolver os problemas alimentares, foi talvez das maiores das prioridades. Não é à toa que, enfim, a agricultura leva o grosso do orçamento comunitário, e apesar de ter vindo, enfim, plano a ser reduzida, é ainda a enorme fatia da ajuda comunitária. E, assim sendo, enfim, resulta difícil explicar porque é que a partir de 2000 houve uma redução de 9% no número de agricultores e de 45% nos jovens agricultores. Bem, um abandono de 45% de jovens agricultores na Europa significa uma atividade que não se renova e uma preocupação que temos de ter num futuro a curtíssimo prazo, não é verdade? Portanto, nós retiramos daqui o que é que dizem os números, desde logo em relação a Portugal, mas num paralelo com muitos outros países da União Europeia. Há um envelhecimento geral da população agrícola, somente 14% dos agricultores da União Europeia têm menos de 40 anos e em Portugal os agricultores com menos de 40 anos são 5,7% da população agrícola. Já agora, se quiserem ter outros números, enfim, nos 10.637.000 habitantes, 715, enfim, os dados mais atualizados, a população agrícola familiar é cerca de 7% e destes 7%, só, enfim, 33% são agricultores com menos de 45 anos. Dizer-lhes também o que dizem os números em relação a Portugal quanto aos jovens agricultores e aos que são menos jovens. Com menos de 35 anos haverá, de acordo com os dados oficiais que me foram entregues, 6.845 agricultores. Mas isto significa, face a 1999, um decréscimo de 60% do número de agricultores. Portanto, de 99 até hoje, houve uma redução de 60% de jovens agricultores em Portugal. Entre 35 e 45 anos, o número de jovens agricultores é de 22.961. Significa um decréscimo de 51% relativamente a 1999. E até 45 anos temos 29.806 indivíduos. E, enfim, e é isto que eu acho que nos deve fazer refletir. Nós somos muitos em debate e eu tinha aqui muito mais do que dizer, designadamente em relação a algumas decisões que eu acho que se poderiam tomar, mas eu só queria refletir com isto 3 coisas e passo imediatamente a palavra. Em primeiro lugar, à escala europeia, uma realidade incontestável que nos deve preocupar, que é a de uma agricultura que no seu tecido produtivo não se renova. Pelo contrário, há menos pessoas a investirem na agricultura como atividade estratégica e a agricultura deve ser a primeira das atividades estratégicas da União Europeia. Em segundo lugar, a necessidade de, neste quadro de revisão da política agrícola comum, onde tanto se joga, e temos o deputado Capolas Santos como relator e com uma tarefa muito importante no Parlamento Europeu nos próximos tempos, uma oportunidade que eu acho que é de justiça de se reverter aquilo que é uma clamorosa discriminação a que alguns países na União Europeia são votados relativamente a outros. E eu sei que há aqui vários jovens que são oriundos de outros países, mas devem ter consciência que não é justo que um agricultor português, nas mesmas circunstâncias que um jovem agricultor dos países que aqui representam, seja tratado de forma tão discriminatória, com a violação do mais básico critério da equidade, a 27.
A União Europeia é exatamente o contrário disto. A União Europeia significa que cada um dos que aqui está, independentemente do país de onde é oriundo, é tratado rigorosamente da mesma forma. E, em terceiro lugar, a dificílima tarefa de quem, a nível interno, nos governa e, do ponto de vista técnico, tem a obrigação de implementar as diretivas e os regulamentos, porque, quando assim sucede, se é difícil na Europa promover-se a atividade agrícola, muito mais porventura em Portugal, mas temos a obrigação de fazer tudo diferente. Eu acho que, apesar de tudo, já estão a ser dados alguns passos e tenho muita esperança que, quero só terminar com isto, que no Parlamento Europeu muito disto consiga ser revertido e dizer-lhes de uma garantia de que eu não estou aqui a representar um partido, não estou aqui a representar o CDS, sou um deputado do CDS, obviamente, mas em todas as questões estratégicas que têm que ver com o interesse relevante europeu e nacional como respeito à agricultura, os deputados europeus têm sabido estar juntos. E assim será certamente neste plano de revisão da PAC e, obviamente, desde logo o deputado Capola Santos, que até é um socialista e calcularei de uma família política que está muito mais à esquerda da minha, terá, da minha parte e dos deputados da minha família política, todo o apoio naquilo que seja de interesse e de justiça para Portugal e de maior vantagem para a União Europeia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Engenheiro Sousa Uva, eu sei que nos preparou uma bonita e interessantíssima intervenção, mas eu não posso deixar de lhe fazer uma pergunta face àquilo que o deputado Nuno Melo aqui disse. Ele começou por dizer que há uma falta de pensamento estratégico na União Europeia. Ora, sendo o senhor um promotor da execução da política da União Europeia, designadamente a nível do desenvolvimento rural, está de acordo que há, quer para a agricultura enquanto produção de bens, quer particularmente para o desenvolvimento rural, em sentido lato, uma falta de pensamento estratégico na União Europeia? Muito obrigado. Já agora, se me permite, posso só dizer uma coisa, só para precisar este conceito, porque é sobre ele que certamente também vai discorrer. O que eu acho é que nesta fase de construção da União Europeia há ainda uma prevalência de interesses estratégicos nacionais que decidem à sua escala sobre o que deveria ser um interesse estratégico europeu. E, portanto, um país que tem massa crítica, se tiver que decidir em seu favor e pesar dentro da União Europeia, obviamente que faz prevalecer o seu interesse estratégico nacional soberano sobre o que devia ser um interesse estratégico europeu, que devia, para além do mais, relevar a dificuldade das periferias. É rigorosamente isso. É que não podemos esquecer que a única política comum que a União Europeia tem é precisamente a da agricultura. Não é? Engenheiro, faz favor. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta antes de responder à sua. Dá-me a oportunidade Claro, de, em primeiro lugar, sim, me apresentar na sala, agradecer tantas referências simpáticas que me foram feitas e pedir-lhes que me desculpem se não souber responder às expectativas criadas quando tiver a ocasião de apresentar a minha intervenção. Começo já com uma forma: a Comissão Europeia é solicitada a responder a uma questão antes mesmo de se ter pronunciado sobre o conteúdo, o que é uma diferenciação especial, não digo que seja positiva ou negativa, em relação à sequência dos trabalhos, mas com todo o gosto vou-lhe dizer que respondo à sua pergunta da seguinte maneira. Mas pode responder no enquadramento e no âmbito da sua intervenção. Muito obrigado. Vou-lhe dizer que a política agrícola comum, tal como teve a ocasião de referir desde o princípio, é a política comum mais importante que absorve uma significativa quantia e percentagem do orçamento europeu. Gostava da ordem dos 40%. Gostava de acrescentar o seguinte: o Presidente Barroso apresentou ao Conselho e ao Parlamento a Estratégia 2020, que pretende assegurar um crescimento dito inteligente, sustentável e inclusivo. Ora, essa manifesta bem a preocupação das instituições europeias de terem um approach estratégico para a União Europeia, tanto mais necessário quanto atravessamos uma época de crise económica significativa, onde o crescimento, a competitividade
e, portanto, a criação de empregos, fazem apelo à inovação, a uma inovação estratégica que precisa, naturalmente, de encontrar eco e de ser desenvolvida na ordem interna de cada um dos Estados-membros que compõem a União. Portanto, a União faz passos no sentido de maior integração. A estratégia desenvolve-se quanto maior for a unidade entre os Estados-membros e a convergência dos objetivos dos Estados-membros. Portanto, deixe-me dizer-lhe que o Estado estratégico da União não é perfeito, mas eu tenho esperança, através dos instrumentos que estão na mesa e da orientação política que se desenvolve, que ele caminhe no sentido mais adequado para assegurar a coesão interna a nível dos Estados-membros. E agora aproximo-me do tema que me traz aqui para ter esta manhã de aprendizagem. Sou provavelmente o mais jovem da sala e, portanto, gostaria de dizer que nós estamos, de facto, num momento crucial, que é o momento de discussão do quadro estratégico das políticas setoriais para 14-20. Quando digo políticas setoriais, falo de policy areas e falo de 5 fundos com uma repercussão significativa no desenvolvimento económico da União. Consequentemente, a realidade agrícola, a realidade não agrícola do mundo rural tem de ser perspectivada num novo contexto onde se faz apelo a mais estratégia, a mais complementaridade de esforços entre os diferentes fundos, para que precisamente os objetivos da política que apoia a Estratégia 2020 possa ter um resultado com eficácia. E dentro da política do desenvolvimento que nos traz aqui a esta Assembleia de jovens agricultores que se interessam naturalmente pelo desenvolvimento económico das zonas rurais, eu gostaria de centrar a minha intervenção em torno da discriminação positiva possível para o mundo rural servido por a atividade agrícola e não agrícola, em torno dos objetivos que referi e em torno dos instrumentos que se situam nos 2 pilares da política agrícola comum. Eu sou responsável dos aspectos horizontais do desenvolvimento rural, sou funcionário da Direção-Geral da Agricultura, trabalho com o Comissário da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e, naturalmente, a minha perspectiva e o meu modestíssimo contributo para a elaboração da proposta política da Comissão às 2 outras instituições, Conselho e Parlamento, vai no sentido de ver a PAC como um todo e de ver como é que o primeiro e o segundo pilar da PAC podem concertar os seus esforços. E constato que no primeiro pilar o novo sistema de ajudas diretas que se propõe e que está tudo em discussão, é evidente, deixem-me dizer, nós estamos em co-decisão pela primeira vez e é bem que assim seja, eu reforço, e é bem que assim seja, porque dá à política uma proximidade muito maior do cidadão europeu. Essa co-decisão vai, naturalmente, discutir a coerência dos 2 pilares e a complementaridade dos 5 fundos. Para a coerência dos 2 pilares, eu gostava de dizer que vejo que no primeiro pilar é jovem agricultor aquele que tem menos de 40 anos, tal como no segundo pilar. Portanto, todo o cenário que seja de desenvolver ou suportar iniciativas em zona rural terá naturalmente de se harmonizar e pensar em idades que sejam comuns nas diferentes frentes. Vejo mal que haja perspectivas de diferenciação de instrumentos, num sítio a 40, outro a 45, seja o que for, jovem é jovem, através do mesmo critério, não importa onde está o esquema de suporte que ele procure.
E, portanto, se no primeiro pilar a discriminação positiva concretiza-se no sistema de ajudas diretas, como eu dizia e afastei-me, do seguinte: significa que 2% do orçamento destinado ao primeiro pilar em ajudas diretas é reservado aos jovens agricultores. Mas, naturalmente, que toda a política não pode perder de vista targets e metas, se não dispersa-se, e há um objetivo que é o de centrar, de facto, o esforço da ajuda pública e da política pública em torno de uma certa sigla. Essa, neste caso concreto, no primeiro pilar, é de estabelecer que essa ajuda é concretizada da seguinte forma: aumentar os direitos de pagamento único de 25%, portanto, para os jovens agricultores, e assegurar que, pelo menos, a área coberta por esses direitos de pagamento não é inferior a 25 hectares e até pode ir além de, se a média da exploração agrícola do Estado-membro se situar além dos 25 hectares. Esse é o primeiro pilar. E é a referência, eu afastei-me da minha exposição. Mas prefere para ali. Eu estou aqui muito bem, mas de toda a maneira o que perco é a passagem dos meus Não, então é melhor ir para ali. Sim. Muito obrigado. Portanto, dizia eu que agora tenho que me compatibilizar com o desenvolvimento das minhas ideias e o esquema da minha apresentação, mas não vai ser difícil. Vou saltar imediatamente para o slide. Bom, portanto, vou-me situar aqui neste slide 10, onde eu dizia o seguinte: referi o apoio do primeiro pilar, encontrarão isto tudo na minha exposição que eu apresentei, penso que será distribuída, e agora coloco o esforço da política de desenvolvimento rural no interior da PAC para servir precisamente os objetivos da Estratégia 2020, em torno de 3 objetivos maiores: aquele que é o da competitividade da agricultura, a gestão sustentável dos recursos naturais e ações no domínio do clima e o desenvolvimento territorial equilibrado das zonas rurais. Para dizer também que estes 3 objetivos se apoiam em 6 prioridades. Uma prioridade transversal que põe o acento na inovação e na necessidade de um reforço e um aumento de maior transferência de conhecimento e de inovação na agricultura. Cada uma destas prioridades, naturalmente, apoia-se em medidas, eu venho mais tarde às medidas, e também para dizer que, entre noutros 2 prioridades ligadas concretamente, com maior enfoque na competitividade da agricultura, penso naturalmente nos esforços que se farão para aumentar a racionalidade das explorações agrícolas, nas perspectivas não só de produção, mas também como de transformação e comercialização. E já nesta prioridade, pensando à possibilidade de produto final que seja agrícola ou não agrícola. Não há problema nenhum, só pretendia era ter o ecrã, que neste momento só existe no ecrã da sala. Muito obrigado. Decididamente. Vamos lá ver se consigo continuar a exposição sem maior incidente. Então, estava eu a referir os 2 objetivos, as 2 prioridades que contribuem para o objetivo da competitividade e fiz referência à melhor estruturação do setor produtivo e, por outro lado, à promoção de melhor organização da cadeia de abastecimento
sem deixar de referir que, pela primeira vez, se introduz de forma sistematizada e desenvolvida uma política de gestão de risco na agricultura, servida por seguros, fundos mútuos e um novo sistema de estabilização do rendimento. A nossa política de desenvolvimento rural contém duas outras prioridades com enfoque maior no crescimento sustentável e, portanto, na dimensão verde da política agrícola, e aí permitam-me que de novo faça uma grande ligação com a nova estrutura das ajudas que é dada ao agricultor no primeiro pilar, onde se faz um esforço para assegurar o verdejamento da política agrícola. O greening do primeiro pilar encontra contrapartida coerente, pretende-se, no segundo pilar, através de duas prioridades que visam restaurar e preservar a melhoria e melhorar os ecossistemas e, por outro lado, promover a eficiência dos recursos e apoio às mudanças para uma economia de baixas emissões de carbono. E em última prioridade, que não é a última, é fundamental, é aquela de assegurar o crescimento inclusivo, é aquela de criar emprego, é aquela de desenvolver o território de forma equilibrada para que desequilíbrios, como já foram aqui referidos,